Olá, vestibulandos, eu me chamo Célio, hoje estou aqui para comentar o primeiro dia da segunda fase vestibular Unicamp 2018. A prova de redação e língua portuguesa e literatura. Uma prova muito bem feita, seguindo uma trilha que a Unicamp demonstrou na primeira fase desse mesmo vestibular realizado em novembro passado. Os candidatos devem ter achado a prova mais fácil, porque aí há uma diferença quando nós dissemos que a prova é mais fácil ou quando a gente diz que a prova é mais complicada dos candidatos. Sempre que cai alguma coisa que o vestibulando espera, ele acha a prova fácil, mas na prática não é assim. Então, pelos temas de redação serem relacionados a assuntos muito debatidos ao longo do ano passado, o caso da pós-verdade, com lá uma incursão sobre fake news, e o caso da liberdade de expressão, há limites ou não deve haver limites para a liberdade de expressão, muitos candidatos podem ter achado, olha que fácil, nós debatemos esses temas, foram temas recorrentes, sem dúvida, mas a gente tem que lembrar que a redação não é um repente, um repente que você sai dizendo o que você pensa, como você quer, na estrutura que você bem entende. Não é nada disso. As propostas eram muito claras com relação ao gênero. Então, no primeiro caso, era preciso produzir um texto para ser lido. No segundo caso, que era o texto do pós-verdade, no segundo caso, sobre liberdade de expressão, era para produzir um artigo de opinião e havia uma estrutura prévia para os dois textos. O candidato tinha de seguir orientações muito claras da banca. Além disso, tinha de considerar a sua coletânea. Um dos medos, dos receios que eu tenho é que, pelo segundo tema, liberdade de expressão, ter alguma proximidade com o tema da FUVEST, da semana passada, quando a gente tinha lá, deve haver limites às obras de arte, o candidato tenha, de repente, transplantado argumentos, estruturas mesmo de parágrafos da redação feita semana passada para de hoje, o que vai acabar redundando em problema e em nota baixa. Então, foi bem o candidato não que tenha debatido muito sobre a pós-verdade, não o candidato que saiba tudo sobre os argumentos a favor da liberdade restrita de expressão ou a favor de limites à liberdade de expressão. Não. Foram bem os candidatos que são bons leitores, foram bem os candidatos que são bons intérpretes e candidatos que têm uma grande capacidade redacional, que é o que a gente espera selecionar. Quanto às questões, principalmente as de literatura, também parecem ter agradado muito aos vestibulandos, nos agradaram bastante, porque caíram livros que eram cotados, obras que eram bastante cotadas. O caso de Mayombe, o caso de Poemas Negros, o caso do Sermão da Quarta-feira de Cinzas do Padre Vieira. Mas nos três casos eram questões muito bem estruturadas, muito bem direcionadas, que o simples conhecimento superficial das obras não garantiria respostas alentadas. Sinceramente, e aí muitos discordam dos vídeos, não considerei em nada essa prova fácil. Considerei uma prova bonita, uma prova bem feita, uma prova bem estruturada. A banca da Unicamp desse ano demonstra que refletiu sobre o vestibular 2018. Isso já se mostrou na primeira fase e hoje isso também ficou claro. Não foram provas diferentes das da Unesp, por exemplo, que os professores fizeram porque tinham de fazer um vestibular. Não. Foram provas calcadas na definição de um perfil de alunos que a universidade deseja, com relação a temas que são muito presentes. Ou seja, teve um debate. A Conveste Unicamp trabalhou muito, com certeza, para produzir as provas desse ano. E espero que nos próximos dias essa tendência se confirme. Mas vai bem o candidato que se prepara para um processo seletivo que é rigorosíssimo. Nós tínhamos 81 mil inscritos para 3.340 vagas. Foram para a segunda fase mais de 15 mil candidatos para 3.340 vagas. É lógico que não pode ser uma prova fácil. Então, de alguma maneira, não vi nada de facilidade, uma prova muito exigente e que, de fato, vai premiar o aluno que se preparou
preparou de corpo e alma para fazer o vestibular Unicamp. Amanhã estamos de volta para comentar as provas de História, Geografia e Matemática. Descansem, não tentem adivinhar temas das questões de hoje para amanhã, que isso é bobagem. Tenham simplesmente claro que vão passar os candidatos que conhecem os conteúdos, mas que produzam respostas bem estruturadas e bem claras. Vestibular é conteúdo e é estratégia. É estratégia para administrar o tempo e é estratégia para responder adequadamente, de acordo com o que a banca solicita, cada questão. Até mais, bom descanso e ótima prova a todos amanhã.